Grande ABC Notícias. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Olá pessoal, boa noite, bem-vindo, bem-vinda à TV Grande ABC no ar, informando, prestando serviços nesta quarta-feira, 9 de maio de 2018, uma quarta-feira que vai entrar para a história da região do ABC, uma quarta-feira que vai entrar para a história de várias cidades da região metropolitana de São Paulo. Uma quarta-feira, infelizmente, que vai entrar para a história, mas por um lado negativo, por um lado extremamente sensível ao dia a dia das pessoas e da sociedade, que é a educação, que é a alimentação, a merenda da rede pública de ensino de várias cidades do estado de São Paulo e de outros estados. Quero aqui cumprimentar você que nos acompanha no canal 3 da NET em São Caetano do Sul, nos 50 mil domicílios. E tô ligadinho aqui, saudando a você que nos acompanha também pela rede mundial de computadores, a internet, curtindo, comentando, compartilhando através do Facebook, o nosso dia a dia aqui do Grande ABC Notícias. Comigo, Leandro Amaral, equipe aqui Apostos, Vitor Oliveira, Luana Santos, o JC, e desde já abrindo espaço para interação. Pode mandar seu comentário que nós vamos ler aqui ao vivo e interagir. E a pauta não poderia ser diferente, né? Nesta quarta-feira, em que toda a região metropolitana de São Paulo amanheceu com a notícia de mais uma operação da Polícia Federal. 600 agentes da Polícia Federal cumpriram 154 mandados de busca e apreensão em cerca de 30 cidades aqui no estado de São Paulo, Bahia, Distrito Federal. Foram 4 estados ao todo. Pode até colocar na tela, produção, por gentileza, o GC. Só aqui no ABC, foram 19 mandados de busca e apreensão. 19 mandados de busca e apreensão no ABC, focando 3 cidades: Santo André, São Bernardo e também a cidade de Mauá. Além de outras cidades da região metropolitana, né? Capital Paulista também, em Budas Artes, até o prefeito foi alvo aí de condução coercitiva. A notícia que ninguém gostaria de ver, né? Pelo contrário, nós gostaríamos de ver notícias positivas. O exemplo dos nossos governantes. E já estou vendo aqui muita gente interagindo conosco aqui nas redes sociais. E nós vamos fazer primeiro um rescaldo de tudo isso e já vamos começar atualizando as informações. Como você vê aqui na tela, 19 mandados de busca e apreensão. 5 na cidade de Mauá, 6 na cidade de Santo André e 8 na cidade de São Bernardo do Campo. 19 mandados de busca e apreensão. Qual o nome da operação da Polícia Federal? Prato Feito. Porque envolve, é uma investigação antiga, ainda desdobramento da máfia das merendas no final da década de 90, de pessoas que não têm o menor escrúpulo, que não têm o menor caráter. Porque você tirar literalmente o alimento da boca da criança, e hoje, 11 horas da manhã, teve coletiva na sede da Polícia Federal em São Paulo.
e as próprias pessoas, os próprios integrantes da Polícia Federal que estão traquejados, acostumados, experimentados com esse dia a dia de apurar, investigar e trazer à tona irregularidades, ficaram indignados, perplexos com o modo de operar de 5 grupos criminosos que atuavam nas prefeituras aí do estado de São Paulo, fora de São Paulo também. Repito, 154 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira. Eram grupos que se atuavam de lobistas para fazer, entre aspas, o lobby com a prefeitura, seja com o prefeito, seja com o secretário, no intuito de fraudar a licitação que envolve a merenda pública, a merenda da criançada, o alimento do seu filho, da minha filha, o alimento daqueles que utilizam a rede pública de ensino. E pasmem, eram pessoas que superfaturavam licitação e, além disso, danificavam, transformavam, modificavam o cardápio no intuito de ganhar mais. Tem áudios aí extraídos e divulgados pela Polícia Federal de um dos caras aí, por exemplo, em Araçatuba, põe ovo aí todo dia no cardápio da criançada, tira carne, dilui água no leite para fazer valer mais e sobrar mais grana pra gente. Eu queria ver se fosse com o filho ou com a filha desse empresário, se ele ia querer fazer a mesma coisa. Por que não dá ovo todo dia para o seu filho e para a sua filha? Mas é que com o dinheiro público pode. Um absurdo o esquema que foi projetado e divulgado, desmascarado pela Polícia Federal nesta quarta-feira. E nós temos números aqui, inclusive com repercussão no ABC. Daqui a pouquinho nós vamos dar toda a notícia atualizada, inclusive com repercussão das notas com as prefeituras. Só para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa aqui ao longo do dia, 65 contratos suspeitos na área da educação. Esses 65 contratos totalizam um montante de R$1,5 bilhão de reais, ou mais de R$1,5 bilhão de reais. Para você ter uma ideia, mais que o orçamento de São Caetano do Sul. Além disso, 154 mandados de busca e apreensão. Você tem aqui 13 prefeitos investigados, além de ex-prefeitos. Prefeitos investigados das seguintes cidades aqui de São Paulo: Barueri, Embu das Artes, Mauá, Caconde, Cosmópolis, Olambra, Hortolândia, Laranjal Paulista, Mogi Guaçu, Mongaguá, Paulínia, Pirassununga e Registro. Ex-prefeitos investigados: Águas de Lindóia, Pirassununga, Mauá e Mairinque. Aí vamos aqui no ABC, né? Como eu disse, 3 cidades. Vamos aqui para outra câmera, produção, para falar olho no olho do nosso internauta e do nosso telespectador. E já quero lembrar, daqui a pouquinho já está aqui nos estúdios conosco entrevista com o vereador de São Caetano, Biratã Figueiredo, para falar do dia a dia de São Caetano, do cenário local, as últimas informações a respeito da Câmara Municipal, inclusive o discurso na tribuna de ontem do Biratã Figueiredo, fazendo uma denúncia envolvendo a área maior, ali o entorno do Parque Chico Mendes, ou mais conhecido como Espaço do Chiquinho. Vai falar sobre este e outros assuntos aqui conosco, o Biratã Figueiredo. Mais 3 cidades do ABC entraram aí nesse escopo da investigação da Polícia Federal: Santo André, São Bernardo e Mauá, inclusive com notas oficiais. Mas antes, produção, pode colocar na tela a foto do João Gaspar. O João Gaspar é o secretário de governo da cidade de Mauá, braço direito do prefeito Átila Giacomussi. Isso, ó, só... Não, do lado do Átila Giacomussi. Isso, produção, isso. O João Gaspar é esse que está de camisa mais clara aí, ao lado do prefeito Átila Giacomussi. Pode manter o GC, produção, por gentileza.
E coincidentemente ou não, o João Gaspar é o mesmo que estava cotado, inclusive em matéria do jornal hoje, do Diário do Grande ABC, para também assumir, pode colocar direto o GC do secretário de Mauá, produção, por gentileza. Inclusive, poderia assumir a pasta da saúde na cidade de Mauá, o João Gaspar. Esse mesmo João Gaspar, ele aparece com a Polícia Federal batendo na porta do apartamento dele, no bairro Vila Vitória, em Mauá, 5h40 da manhã de hoje, e a polícia saiu do apartamento dele com pacotes, sacos, sei lá, porque eu nunca vi dinheiro assim, mas com pacotes, com maços de dinheiro da casa do secretário de governo de Mauá, o João Gaspar. Inclusive saiu agora há pouco, até me mandaram mensagem aqui no SPTV mostrando imagens, foi conduzido aí o secretário de governo e pasme, não é só por problema em Mauá. O secretário de governo de Mauá teve problemas e toda a ponta do iceberg, pode manter a imagem dele, produção, a ponta do iceberg é por uma articulação que ele fez e tem até o trecho descrito no mapa aí da corrupção, na cidade de São Sebastião, litoral paulista. Inclusive teve mandado de prisão, só que não foi aceito. O mandado de prisão foi indeferido, dele e da ex-mulher dele, do João Gaspar. Daqui a pouquinho nós vamos dar a nota da Prefeitura de Mauá falando sobre esse assunto. Pode voltar aqui, produção, por gentileza? E aí pode pôr a outra foto na tela, por gentileza, que é do Carlos Maciel. Outro desdobramento disso, em São Bernardo do Campo, o Carlos Maciel, que era secretário de Ações Governamentais e presidia a Fundação ABC, logo na manhã de hoje, apresentou pedido de demissão ao prefeito Orlando Morando. O prefeito de imediato acatou e aceitou o pedido. O Carlos Maciel deixou a Secretaria de Ações Governamentais em São Bernardo. O Carlos Maciel foi vereador, foi presidente do PSDB, foi secretário de Assuntos Jurídicos, presidia a Fundação ABC. E logo que ele pediu demissão em São Bernardo, nós entramos em contato com a comunicação da Fundação ABC para saber como é que ficaria o futuro dele na Fundação ABC, que é gerida aqui em Santo André, São Bernardo e São Caetano, as 3 cidades do ABC. E até o final da tarde, a nota da Prefeitura, ou melhor, a nota da Fundação ABC, e quero agradecer a comunicação lá da Fundação ABC, sempre muito atenta, a primeira nota dizia o seguinte: 4h12 da tarde, a Fundação ABC recebeu com surpresa as informações divulgadas hoje na imprensa relacionadas à Operação Prato Feito da Polícia Federal, que citam o atual presidente da entidade, Carlos Maciel. Até o momento, não há posicionamento pessoal do presidente ou da Prefeitura de São Bernardo, responsável pela indicação do mesmo à presidência da Fundação ABC. E agora há pouco, 6h54 da tarde, ou seja, a ser menos de uma hora, a Fundação ABC soltou uma nova nota. E pode mudar o GC de novo, produção. Hoje muita notícia. Obrigado, Luana Santos, Vitor Oliveira, sempre muito atentos. E a informação agora atualizada é a seguinte: a Fundação ABC informa que o advogado Carlos Maciel não está mais à frente da presidência da instituição. O gestor acaba de renunciar ao cargo em consonância com o pedido de exoneração que o mesmo já havia entregue à Prefeitura de São Bernardo. Portanto, o Carlos Maciel pediu demissão da secretaria em São Bernardo e também pediu demissão do cargo da presidência da Fundação ABC. E aí, neste momento, ou a partir deste momento, o nome de São Caetano, a médica Adriana Berringer Stefan, até então vice-presidente da Fundação ABC, assume o comando interino da Fundação ABC. Lembrando que o Carlos Maciel
já tinha antecipado a posse dele em setembro do ano passado, e o comando da Fundação ABC sempre tem a sua presidência indicada pelo rodízio das 3 cidades do ABC. Portanto, Carlos Maciel não é mais presidente da entidade, que passa a ser dirigida pela Adriana, que é o nome da Prefeitura de São Caetano do Sul, nessa composição das 3 cidades do ABC. E já vou interagir com todos que estão aqui conosco. Vamos às notas aqui, produção. Pode soltar aí na tela, se eu não me engano, pela ordem é Santo André e Mauá as primeiras notas. Pode pôr na tela, por gentileza, para a gente relatar aqui a íntegra para você que nos acompanha. Vamos lá, Prefeitura de Santo André. A Prefeitura de Santo André informa que não tem conhecimento da operação Prato Feito e que até o momento não recebeu qualquer tipo de intimação e nem agentes da Polícia Federal. A merenda de Santo André, segundo a Prefeitura, não é terceirizada, e sim fabricada por produção própria desde 1990 através da CRAISA, que é a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André. Diz a nota ainda da Prefeitura andreense. De qualquer forma, a Prefeitura se coloca à disposição das autoridades para qualquer outro esclarecimento. Lembrando que foram 6 mandados de busca na cidade de Santo André. Mauá, que foram 5 mandados de busca. A Prefeitura disse o seguinte, que teve o caso que teve grande repercussão, que é esse envolvendo o secretário de governo João Gaspar. A Prefeitura de Mauá diz que a Polícia Federal esteve lá na Prefeitura em busca de processos administrativos referentes à Secretaria de Educação. A Prefeitura diz que disponibilizou toda a documentação necessária e está colaborando com a investigação da Polícia Federal. Pode vir para mim aqui na câmera 2, naquela mesma que a gente estava, produção, por gentileza? Isso. E aí o seguinte, em relação à Prefeitura de Mauá. O relato que a gente tem de informação de bastidor é que os agentes da Polícia Federal chegaram com o endereço certo ali. Eram 3 secretarias que foram alvos da Polícia Federal em Mauá. Secretaria de Finanças, Secretaria de Governo, que era comandada pelo João Gaspar, e a Secretaria de Educação. Ou seja, é por onde passa esse caminho licitatório, né? Em qualquer cidade é assim. E até o momento, vou até olhar novamente o celular, a gente não tem nenhuma confirmação em relação ao destino do secretário João Gaspar. Se ele vai continuar ou se ele não vai continuar no governo lá na cidade de Mauá. Portanto, nós vamos seguir acompanhando. Qualquer novidade em relação a João Gaspar, nós também vamos relatar aqui nessa edição do Grande ABC Notícias. E vamos para a nota de São Bernardo do Campo, produção, também. Passamos por Santo André, Mauá. São Bernardo do Campo pode pôr na tela também, por gentileza. Olha lá. Prefeitura de São Bernardo diz que desde o início da gestão não firmou nenhum contrato com empresas envolvidas na operação deflagrada pela Polícia Federal. Os esclarecimentos prestados referem-se aos contratos de licitação de merenda escolar ocorridos na gestão anterior. A Prefeitura afirma ainda que o secretário citado na investigação pediu exoneração logo pela manhã e o pedido já foi aceito pelo prefeito. Portanto, as informações e manifestações repercutindo com as prefeituras citadas na questão. Obrigado, produção. Podemos voltar aqui para interagir com os nossos internautas. Mandar um abraço aqui para o Stanislau Passos nos acompanhando, o José Ricardo Mantandon Faria, o Portuga Júnior, um abraço ao JC, obrigado Portuga, o Elton Cleves, direto aqui de Fortaleza, Ceará, obrigado Elton, o Renan Gaspari, Tereza Marano, Renato Dorgan Filho, Luiz Fernando, Gordinho de Diadema, obrigado, Portuga Júnior já fazendo referência ao nosso convidado, o Biratã Figueiredo. Quem mais? O Alberto Soelti, Humberto Tobé, Rosângela Souza, Roberto Meirelles, Maria do Rosário Neves Zanoli, a Mônica Orsolini também, boa noite, Verinha Silva, Claudemir Castro nos acompanhando, obrigado. Não teve nenhuma prisão de prefeito, viu, Claudemir? Só deixar claro, quem foi aí alvo de condução coercitiva foi o prefeito da cidade de Embu das Artes.
Tem alguns prefeitos investigados, mas o que a gente tem de informação até o momento é isso. O alvo de condução coercitiva foi o prefeito da cidade de Embu das Artes. Mas se tiver mais informações ou atualizações, nós vamos fazendo ainda na edição de hoje do Grande ABC Notícias. Martim Clementino Silva, boa noite, obrigado. Regina César, Vanderlei Tavares. Vale citar que a PF apurou que essa investigação envolve empresas, um cartel que atuava, e isso há mais de 20 anos. Perfeito, Vanderlei. Como a gente citou aqui, desde a máfia da merenda, lá no final dos anos 90. Emerson Scherck nos acompanhando. O Edinho Montemor, ex-deputado, obrigado. Cássia Lorenzini, Sara Zanetti, Sueli Nogueira, vereadora de São Caetano. O Getúlio de Carvalho, obrigado. Ricardo Alvarez, ex-vereador de Santo André, obrigado. O Chapéu, lá de São Bernardo do Campo. Donai Neto, presidente do PSB de Santo André. Ivone Staneve, Roberta Camargo, Joseni Leandro, é isso mesmo? Obrigado, Joseni. O Ademar Amaral nos acompanhando. Doutor João da Costa Faria, um abraço, doutor. Celso Lima também nos acompanhando. José Carlos Pires mandando um abraço. Legal, obrigado, José Carlos Pires. O Antônio Pastorelli de Santo André. O Flávio Sandreski também lá de cidade de Santo André, obrigado. Maria Cristina Capelo de São Bernardo do Campo, obrigado. O ABC inteiro nos acompanhando. Obrigado, pessoal. Roberto Amâncio Cruz, Eduardo Garcia, Cida Abraão, o Diego Chus, Sueli Shizak, obrigado, Sueli. No dia a dia, o Pedrinho Botaro, líder do governo na Câmara de Santo André. Almir Cicotti, presidente da Câmara Andrense, obrigado. Vereador Giovanni, vou fazer uma sessão regional aqui, já dá quórum. Vereadores de Santo André, São Bernardo, Minhoca também nos acompanhando, obrigado. Arnaldo Anselmo, Ailton Bose nos acompanhando. Legal, obrigado, Ailton. Informação de qualidade, é verdade, mas é uma pena que é uma informação triste, uma informação lamentável, isso que acontece no dia a dia. E o que a gente espera, e estava falando hoje ao longo do dia a dia, o Toninho de Jesus também, obrigado, Rafael Mendes. Vamos mudar aqui de câmera, produção, por gentileza, vamos para essa geral aqui, para a gente falar com quem está em casa nos acompanhando. Estava até ao longo do dia falando com o JC e com várias pessoas e fazendo várias reflexões a respeito desse assunto. Logo que surgiu a notícia, e até fiz uma live hoje, no comecinho da tarde. Olha, foi condição coercitiva do atual prefeito de Mauá, do ex-prefeito. E aí começa a ficar empolvorosa aquelas informações, rede social, teve gente até colocando lá que foi mandato. Não tem mandato, mandato é eletivo, é mandado, com D de dado. Mandado de busca, mandado de apreensão, Polícia Federal deu coletiva hoje às 11 horas da manhã, são informações que a gente tem que trabalhar de forma oficial, perfeito? Agora, a maior reflexão que a gente deve fazer é o seguinte, primeiro lugar, como é que a gente pode, de uma vez por todas, extirpar essas pessoas que querem usurpar do poder público? Porque se alguém tem a capacidade, se esse grupo de criminosos faz isso com a educação da criançada, com a merenda da criançada, quanto mais com outras coisas. Qual é a certeza que nós temos que isso vai servir de exemplo e não vai se repetir em outras cidades? E infelizmente estava vindo para a TV e ouvi a informação de bastidor que isso é só a ponta do iceberg, que hoje foi a história de empresas aí ligadas ao dia a dia da merenda, mas que tem de uniforme escolar, de material escolar, kit escolar. Estava vendo também o César Tralli na hora do almoço, trazendo aí o levantamento do próprio Tribunal de Contas do Estado, mostrando a ineficiência do poder público em relação à entrega de uniforme, em relação à entrega de kit escolar. Ah, Leandro, mas não é obrigado a prefeitura, o município ceder uniforme. É verdade, mas se assumiu o compromisso, tem que fazer. Ninguém é obrigado a fazer acordo, mas se fez, cumpre. Aí mostra lá prefeituras, e o que aconteceu em Araçatuba é absurdo. Essa fala, essa transcrição que a Polícia Federal trouxe a público hoje é um absurdo. Então, qual é a certeza que o contribuinte vai ter a partir de hoje que isso não vai se repetir? E mais, o JC até observava, mas e o que foi desviado? Vai ser reposto? O dinheiro vai ser devolvido? E além de ser devolvido, quais ferramentas, quais mecanismos de fiscalização nós temos para que isso não se repita mais? Parabéns à Polícia Federal, parabéns ao Tribunal de Contas da União, porque isso tudo era verba da educação, repasse do governo federal, repasse da União.
1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas qual é a certeza que o contribuinte tem, que o morador tem? E nós estamos falando de uma coisa tão sensível, de uma coisa que a sociedade inteira vê, e aí não tem bandeira, tem prefeito que é do PT, tem prefeito que é do PSDB, tem prefeito que é do PPS, pra gente ver que essa história de partido, o que tem é gente, o que tem que ter é fiscalização, tem que ter zelo, compromisso, cuidado com o dinheiro público. É lamentável a gente, quase meia hora de jornal e ter que dar uma repercussão como essa. E hoje não foi diferente ao longo de todo o dia. 30 cidades foram alvo da operação da Polícia Federal. 30 cidades. Será que vai ser a última? É isso que a gente tem que refletir e contar com a colaboração e compreensão de todos, principalmente em um ano eleitoral, onde é tão importante essa reflexão, quando o senhor e a senhora vamos até as urnas no próximo dia 7 de outubro, eleger governador, senador, aliás, serão 2 votos para senador, deputado estadual, deputado federal e presidente da República. Pois não, Vitor Oliveira? Inclusive, boa noite aos nossos telespectadores, a todos que nos acompanham. Nós temos aqui uma amostra de como foi, no caso, feita a operação da Polícia Federal. Vou colocar até para você aqui na tela, ó. Dá uma olhada. Isso, perfeito. Perfeito. É isso mesmo, Vitor Oliveira, perfeito. Aliás, hoje, ao longo de todo o dia, repercutiu isso. Olha lá, o que era fornecido. Para vocês verem como não é só o objeto da merenda. É merenda, limpeza, uniforme, material didático, serviços. 5 núcleos criminosos investigados. Olha os grupos aí, nomes. Enfim, a Polícia Federal trouxe todos os detalhes do que estava acontecendo aí nesse dia a dia. Obrigado, Vitor Oliveira. Isso aí, dando todos os detalhes. Pode voltar aqui pra gente, por favor. Dr. Marcos Pinchiari também nos acompanhando. Pessoal, essa leve metalização aí que tá no áudio já vai passar, viu? Pro pessoal que tá anunciando aqui pra gente. Legal, Moacir Rubira de São Caetano, todo mundo nos acompanhando, já vai passar. Legal, obrigado, viu, pessoal? Walter Estevão, Joaquim Alessi, todo o pessoal aí do ABC Repórter também nos acompanhando. Lamentável que isso sirva de lição para não se repetir. Porque não é de hoje que a gente tem problema em relação à merenda. A gente tem, como eu falei, final da década de 90, ali o ano de 1999, já falava da máfia da merenda. Tivemos um problema aí com a distribuição de suco. Aí já teve CPI de merenda, CPI de uniforme. Até quando nós vamos ter esse tipo de notícia? E você vê quantas cidades envolvidas. 600 agentes da Polícia Federal cumpriram quase 200 mandados de busca e apreensão ao longo desta quarta-feira. Então que sirva, Leandro, mas é tudo igual. Se a gente pensar dessa forma, nós não vamos conseguir modificar quando a gente tem uma chance muito próxima, como é o caso agora da eleição no próximo dia 7 de outubro. Acompanhe, fiscalize. É verdade que nunca teve tanto escândalo, mas é verdade também que nunca teve tantos meios de permitir, de possibilitar a fiscalização. Sejam os órgãos responsáveis de fiscalização, a gente citou aqui, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e as próprias redes sociais que nos ajudam a massificar essas informações. Por isso, reflita, participe, acompanhe, cobre, seja na sua cidade, do prefeito, do vereador. E é por isso, pode colocar o GC aí, produção, que agora a gente abre espaço para entrevista aqui no Grande ABC Notícias, nesta quarta-feira, recebendo o vereador de São Caetano do Sul, Ubiratã Figueiredo. Ubiratã, só colocar aí para frente. Boa noite, obrigado pela presença, Ubiratã. Boa noite, Leandro. Boa noite, pessoal que nos vê aqui no programa do Leandro Amaral, na TV Grande ABC. E estamos aí para responder suas perguntas, Leandro. E aliás, Ubiratã, claro que nosso foco aqui da conversa vai ser São Caetano do Sul. São Caetano não está citada nessa questão da Polícia Federal, mas não tem como não falar a respeito desse tema. Como é que você soube dessa informação, Ubiratã? E qual a tua avaliação a respeito de tudo isso? Eu soube não faz muito tempo, foi no dia de hoje mesmo. A gente fica assim, estarrecido com esse tipo de notícia, né, Leandro? Porque o país já vem atravessando uma fase muito difícil. A Polícia Federal, ainda bem que existe uma Polícia Federal competente no país. Porque a Polícia Federal vem investigando todo mundo,
vem prendendo muita gente aí, vem prendendo bastante crime de colarinho branco, mas é uma coisa que a gente só tem a lamentar. O país, a situação que passa, eu não consigo entender como que essas coisas continuam acontecendo. Porque vem a Polícia Federal, prende, aí daqui a pouco surge o mesmo problema, a pessoa fazendo a mesma coisa, sem medo. Quer dizer, a impunidade hoje, ela ainda caminha a passos largos. Pois é, Biratã, e aqui ó, o comentário do pessoal, ó, seus companheiros de Câmara também nos acompanhando, o Edson Parra, ó, o Carlos Alberto Araújo, acompanhando lá de Rosário do Sul, obrigado, boa noite, Geraldo Gasparotto, Moacir Rubira, ó, muito triste, crianças passando fome, e esses caras aí roubando, enfim, a notícia pegou de uma forma muito triste realmente nesta quarta-feira. Os vereadores conseguem fiscalizar isso, Biratã? A gente tem falado, dado destaque aí prefeitos, ex-prefeitos, mas tem vereador envolvido na história também. A Câmara Municipal consegue fiscalizar, além do que é investido, que a gente sabe que no mínimo 25% tem que ser investido na educação, consegue ver se realmente está indo o que tem que ir para o kit escolar, material escolar, uniforme, merenda? O vereador consegue fiscalizar isso? O vereador no mandato, o único dever, a única obrigação que ele tem é de fiscalizar todos os atos do poder público. Então o vereador tem sim, tem maneira de fiscalizar sim. Tem como fiscalizar, o vereador pode chegar, exemplo, numa merenda escolar, pedir balanço, o que tem, o que não tem. Isso é do vereador. É do vereador isso aí, é obrigação do vereador. Agora, um outro detalhe também importante, e quero deixar claro aqui para quem está em casa, e chamou muito a atenção, em especial nas redes sociais. Ontem, como de costume, teve sessão na Câmara de São Caetano, toda terça-feira com sessão na Câmara, tratando dos principais temas aí da... Produção, o Facebook tá ok? Dá uma verificada aí, por favor, se está tudo ok, se é só a minha conexão aqui que está oscilando. Mas ontem na Câmara Municipal, Biratã, chamou a atenção o seu discurso enfático em relação à denúncia. Antes até de falar propriamente da denúncia, aqui se tem muito aquela discussão, é situação, é oposição. Hoje, qual que é a posição do vereador Biratã Figueiredo em relação à atual gestão de São Caetano? A nossa posição política aqui é de independência. Quando nós não estamos lá na Câmara para fazer uma oposição sistemática, porque vem lá projetos bons que ajudam a população da cidade, ninguém é louco e vai votar contra a coisa que vai ao encontro de ajudar a população. Mas quando os projetos ou quando a prefeitura não realiza aquilo que tem que ser feito em prol da comunidade, aí a gente tem que ir para a tribuna e falar a nossa insatisfação. Perfeito. E ontem foi um desses dias, foi a tribuna. Aliás, o Diego Chus, que é um internauta, nosso telespectador, não sei nem se baseou nessa denúncia dele, o Biratã, mas ele já tinha feito uma transmissão, inclusive ao vivo no ano passado, relatando o problema lá no entorno do Chico Mendes, ali na área do Chiquinho. O que aconteceu ali no lago? Qual que é a denúncia que você fez na tribuna ontem? Então, logo que nós assumimos esse mandato aqui, eu pedi à prefeitura que realizasse uma limpeza em todos os lagos que existem na cidade. Começou a ser feita certinho, bonitinho. Mas aí uma pessoa me ligou no meu gabinete e falou para mim, falou: Biratã, está acontecendo um problema sério lá no Chiquinho. E já faz alguns dias já. Eu fui no Chiquinho ontem, na data de ontem, né, terça-feira. Fui lá no Chiquinho e percebi o quê? Que um dos lagos que está lá, ele diminuiu pelo menos 1 metro da água inteira. Muito grande esse lago. Ele diminuiu pelo menos 1 metro da água. E o que está acontecendo? Está acontecendo que está morrendo os peixes, as tartarugas no meio da lama lá tentando sobreviver. Isso aí a gente não podia deixar passar em branco, né, Leandro? Nós fomos para a tribuna, reclamamos e falamos que a prefeitura está cometendo um crime ambiental.
qual que é o crime? Repete pra gente, por favor. Crime ambiental. Então, mas qual que é o crime lá cometido, o crime ambiental? O que tem de irregularidade? Os peixes morrendo, a tartaruga lá no meio da lama, porque virou uma lama lá. Então, não tem manutenção? Não, sem manutenção nenhuma. Eu acho que abaixou pelo menos 1 metro de água, de todo o lago. Antes de ir à tribuna, você tinha feito algum requerimento, pedido alguma informação da prefeitura, ou depois da tua fala na tribuna recebeu alguma resposta da prefeitura? Não, nós, na realidade, entramos com um requerimento de informação a respeito desse caso do Chiquinho, para a gente saber o porquê, quem é o culpado, por quê? Cadê a manutenção do parque? E recebeu resposta desse requerimento? Não, ele vai só entrar na terça-feira. Ele vai ser lido, na terça-feira. Nós demos entrada nele ontem e ele vai ser lido na terça-feira, na próxima terça-feira, que é a próxima sessão na Câmara. Perfeito. E pelo que até se é a mesma história, você acompanhou o relato do Diego Chus, o Biratã? Na realidade não acompanhei, não, mas foi independentemente com o Diego Chus na Câmara. E ele comentou Ele comentou comigo. Isso. E ele até disse que fez contato como munícipe, como morador, pedindo informação. Diz que até inicialmente imaginava que era uma responsabilidade do SAESA, antigo DAI, e o próprio SAESA informou que não era. Que essa responsabilidade da manutenção e zeladoria é da Secretaria de Serviços Urbanos. Serviços Urbanos, correto. Inclusive a prefeitura que estiver nos assistindo nesse momento, quiser se manifestar, é a secretaria comandada pelo Iliomar da Ronque, que em várias oportunidades nos acompanha, pode fazer contato conosco aqui para falar a respeito desse episódio. Para quem não conhece o Chiquinho, é aquela área do antigo aeromodelismo, é isso, Biratã? Aéreo? Lá não, aquele ligado no... Isso, ligado no Chico, era o antigo aeromodelismo, exatamente. Correto. É ligado ao Chico Mendes, né? Aí Chiquinho, porque ele ficou um pouco menor, tu me chama de Chiquinho. É a miniatura do Chico Mendes ali, para quem acompanha. Verdade. Quanto tempo a prefeitura... Vai entrar terça-feira esse requerimento? Esse requerimento entra na terça-feira, porque ele, para entrar na sessão, tem uma lei que obriga a entrar 48 horas antes da sessão. Como a gente foi ontem, vê o problema, aquela coisa toda, então não dava tempo. Então a gente falou na tribuna o que iria acontecer, que a gente fez um requerimento de informação e que na terça-feira que vem, na próxima sessão, ele será lido. Eu espero que os vereadores compreendam, né, esse problema e votem a favor desse requerimento. Biratã, outro detalhe importante. Nós estamos na contagem regressiva para as eleições de outubro. E aqui em São Caetano, o fato que foi considerado um divisor de águas, a filiação de Tiago Auric, o filho do prefeito Auric, no PR. Como é que vocês do PR receberam essa filiação do Tiago? Já era esperado, não era esperado? Eu lembro que até a gente relatou e conversamos sobre isso, que tanto você quanto César Oliva estiveram no diretório estadual, colocando o nome à disposição, inclusive para serem candidatos, se fosse o caso, a estadual, federal. Como é que está essa movimentação interna no PR? O PR em São Caetano deu uma complicada, viu, Leandro? Deu uma complicada grande. Por quê? Nada contra o Tiago Auric, o filho do prefeito, nada contra. Eu acho até um bom menino, gosto dele. Mas a gente soube que ele estava no PR, filiado no PR, pela notícia sua, por você. Eu não soube nem por ele e nem pelo Auric. Pelo prefeito. Eu soube por pela você. Imprensa. Então, para mim, até para o César Oliva, que é outro vereador do PR na Câmara, foi uma surpresa para a gente. Foi uma surpresa. Mas você não pode... ele veio assim, por cima, né, pelo diretório estadual. Tudo bem, está lá no PR, eu e César Oliva no PR. Quando nós fomos lá se colocar à disposição do partido para uma eventual candidatura, o pessoal disse que já tinha um compromisso com outro candidato, né? E nós ficamos na nossa, tranquilinho. Então o Biratã não será candidato a deputado? Não serei candidato a deputado. Vai apoiar o Tiago, Biratã? Aí é uma questão de conversar, né? Tá. Ele procurou vocês depois? Você disse que antes da filiação, vocês ficaram sabendo pela imprensa. Depois de filiado, ele chegou a procurar os vereadores? Não, ele não procurou ninguém. O prefeito fez igual, também não procurou. E eu, por acaso, uma coincidência hoje, eu o encontrei no gabinete do presidente Pio Melo. Encontrou?
O Thiago. Hoje? Estava lá? Hoje. Tipo, 12:30, 1h da tarde. Estava no gabinete do presidente. É. E nem ali nessa fala conversou com vocês? Não, nós conversamos um pouco ali, né? Tá. Conversamos. Mas tem muita coisa para conversar, né? Entendi. Mas em nenhum momento também se desculpou sobre o fato de como entrou, de não ter conversado com você, com o vereador César Oliva, não chegou a tocar nesse assunto? Não, nesse assunto tá... Eu acho que para eles deve estar superado, né? Está no partido, filiado, vai concorrer pelo partido. Acho que já superou, já. E agora, de um cenário como um todo aqui de São Caetano, Biratã, a gente fala muito aqui e agora veio à tona de novo, né? Até pelo fato da pré-candidatura do Thiago, remete ao último eleito deputado estadual em São Caetano, que foi o filho do ex e saudoso prefeito de São Caetano, Luiz Olinto Tortorello, Marquinho Tortorello, que esteve inclusive nessa semana conosco. Qual é a receita para eleger um deputado aqui da cidade? A gente sabe que só votos da cidade não elege, mas o que precisa para São Caetano voltar a ter representação na Assembleia Legislativa? Uma candidatura dessa, Leandro, ela envolve muita coisa. Muito, mas muito mesmo. Ela, primeiro, tem que ter dinheiro para fazer campanha. Porque você sai daqui, é óbvio que São Caetano não elege ninguém, então você tem que sair daqui de São Caetano, você tem que visitar cidades aqui, pode ser até perto aqui do interior. Região metropolitana. Isso tudo tem despesa, isso tudo tem um gasto, você tem que ter um pessoal para te dar uma retaguarda. Tudo isso tem um gasto, então isso gera despesa. E eu acho que uma campanha de deputado estadual gera uma grande despesa. Eu acho que é o fator principal para quem quer ser candidato a deputado. Primeiro, tem que ter dinheiro para ser candidato. E tem que ter carisma, tem que ser simpático, tem que gostar da vida pública, tem que se expor. Tem que se expor. Aí o cara que fizer tudo isso aí vai estar apto a concorrer. Eu acho hoje, Leandro, até que tá. Eu acho que vai ser a eleição mais difícil que nós vamos ter no país, esta eleição. Por quê? Porque o presidente da República vai eleger um presidente da República, 2 senadores, deputados estaduais, deputados federais, governadores. Aí a gente vem de uma como é que fala? De uma catástrofe violenta. É Dilma, aí Temer. O Temer não sei se está melhor ou está pior, para mim está pior. E como é que o eleitor vai conseguir votar? Como é que o eleitor vai conseguir separar o joio do trigo aí? Eu acho uma eleição muito difícil. Tem bons nomes como candidato a presidente da República? Tem bastante nome bom. Mas mesmo assim, eu acho muito difícil, porque a gente vem de 2 desastres aí que aconteceram no país. Agora, deputados federais, deputados estaduais também, eu acho a dificuldade. Agora, pela tua experiência, Biratã, quantos anos de política em São Caetano? Até para quem não se recorda, o Biratã já esteve aqui falando conosco, 2º mandato como vereador, né, o Biratã? Terceiro mandato. Os 2 primeiros foram? Um 1973 a 76. Ainda na época da ditadura. Você fez eu falar que estou velho, né? Não, experiente. A outra de 82 a 88. Perfeito. Foi um mandato de 6 anos, né? Perfeito. Então tem experiência e acompanha o dia a dia a trajetória política. E muito se fala em São Caetano no poder de transferência de votos. Foi assim na época do Tortorello para o Marquinho Tortorello e agora o Auríquio, que está no 3º mandato, legitimado pelas urnas. Existe essa história de transferir voto por conta do sobrenome? Para falar sinceramente, eu acho difícil, viu, Leandro? Eu acho difícil. O Tortorello foi um prefeito, uma pessoa, um ser humano diferenciado. Bem diferenciado. Por quê? O Tortorello sabia fazer essa coisa de política mesmo. Você vê que ele elegeu o filho, o deputado. Aí depois do deputado, aí o filho foi querer se eleger sem o prefeito, sem o pai. Não ganhou mais eleição. Nem para vereador. Nem Marquinhos disputou para vereador e não conseguiu. Ele foi candidato a vereador, teve 1000 votos na cidade. Entendeu? Agora até ouço o Marquinhos falar que é candidato novamente. Isso, que vai defender o legado do pai, que ele é o legítimo herdeiro do legado político do Tortorello. Bom, isso é com a família lá, né?
Mas, não, e tem os casos, porque muito se falava de família, né? Família Dalmas, família Campanella, do próprio líder do governo na Câmara, o Tite Campanella, família Tortorello, agora com a questão do Thiago, a família Auríquio. Muito se fala desse poder de transferência, né? Mas que na prática, e até lembrava na época do Tortorello, no auge da popularidade dele, se tem uma coisa inquestionável e indiscutível na questão do Tortorello, era o carisma dele e a popularidade dele. Sim. E ele não conseguiu transferir tudo isso para o Marquinho. Na melhor votação, o Marquinho teve 20 mil votos aqui em São Caetano do Sul. Sim. Quer dizer, você viu, o Tortorello foi um cara esperto. Ele buscou todos os outros votos no interior. E trouxe, conseguiu trazer. Região de Matão, principalmente. Principalmente, a região de Matão, onde ele nasceu, conviveu, foi vereador, professor, aquela coisa toda. Então ele conseguiu fazer isso. Isso é uma proeza. Como é que você viu a saída do Fábio Palácio do PR, o Biratã, pelo fato ter sido eleito pela coligação ali, pelo time do Fábio Palácio? Fábio Palácio não ganhou a disputa eleitoral, saiu politicamente fortalecido, teve 20% dos votos numa disputa polarizada entre o então prefeito da época, Paulo Pinheiro, o ex-prefeito Auríquio, tinha comandado a cidade 2 vezes, passaram pela Secretaria Estadual de Esportes, o PR fez 2 vereadores, o seu mandato, do César Oliva. Como é que viu essa saída? Se por um lado o Thiago Auríquio ou o Auríquio não comunicaram a entrada do Thiago, como é que foi a saída do Fábio Palácio do PR? Foi igual a entrada do... Não foi comunicado? Não sei, foi também surpresa pra gente. Se você me perguntar por que ele saiu do PR, eu não vou saber responder pra você. Não vou saber. Surpreendeu também? Surpreendeu também. Nesse cenário aí de disputa eleitoral, é possível, vamos supor que se confirme aí o que muita gente fala no bastidor, de uma disputa aqui estadual, tanto do Thiago quanto do Fábio Palácio, que ainda não se pronunciou se vai sair estadual ou federal. Dependendo do resultado, é uma antecipação da disputa de 2020 ou são 2 eleições, na sua ótica, completamente distintas? Não é distinta, não. Ela é uma antecipação de 2020, sim. Eu acredito nisso. Acredita nessa antecipação? Acredito nisso. E hoje o que a gente tem são esses 2 grupos, na tua avaliação, Biratã. É o grupo do atual comando da prefeitura, liderado pelo prefeito Auríquio, e o grupo do Fábio Palácio, são esses 2 grupos? Exatamente. O prefeito, é óbvio, tem um grupo grande, porque ele é o prefeito da cidade, e tem um grupo, deve ter um grupo maior, que é do Fábio Palácio. O Fábio Palácio deve estar montando também um grupo grande, porque ele vai participar das eleições agora, e obviamente está se preparando para 2020. Bom, o Biratã disse aqui pra gente, muita gente perguntando sobre seu apoio na eleição de outubro. Tem definido já? O Biratã falou que não será candidato, mas já tem um nome estadual, federal, nada? Não tudo tem indefinido, nada definido. Biratã? Tem alguns companheiros, alguns amigos que eu devo alguma obrigação. Por exemplo, o deputado federal Ricardo Izar. Foi o deputado que trouxe para São Caetano, me deu, foi através da minha pessoa, do vereador aqui, o Biratã, que ele trouxe um castramóvel para a cidade. E defende a causa animal. Exatamente, defende a causa animal, a mesma causa que eu defendo. Então eu tenho uma obrigação com o Ricardo. E o Ricardo, além de ser companheiro, amigo meu, eu sou amigo do pai dele, do pai do Ricardo, fui muito amigo do pai do Ricardo. Perfeito. Então a gente tem uma obrigação com o Ricardo. Agora, o Biratã, você falou da causa animal e eu me lembro, até na época deu grande repercussão. Nós fizemos no 2º semestre do ano passado aquela transmissão ao vivo direto do cemitério. Sério? E eu lembro que eu coloquei na chamada do Facebook, ao vivo no cemitério com o Biratã. E teve gente que perguntou se o Biratã tinha morrido. Eu falei, não, pessoal, estão no cemitério fazendo ali. Porque na época repercutiu muito o fato, foi um projeto, né, o Biratã? Projeto de lei. Um projeto de lei que previa a possibilidade de quem tem jazigo conseguir também fazer o enterro do seu animal de estimação, gato, cachorro, enfim, utilizar o próprio jazigo, até pela dificuldade que se tem de fazer o enterro desses animais. A gente tem um crematório só no ABC, que é em São Bernardo do Campo, desses animais. E como é que está essa discussão? Então, essa discussão ela parou nas comissões na Câmara. Eu não sei se o pessoal não está, os vereadores das comissões não estão entendendo. Eu sempre quero explicar, para ficar bem esclarecido, que não é, o animal não vai junto com o dono,
ou um parente do dono, o animal vai num cantinho lá, entendeu? É um direito que a família tem, porque o jazigo, ele é chamado de perpétuo, jazigo perpétuo. O cara pagou, o jazigo é dele, como eu tenho o meu. Tá pago, a família pagou. Tá, mas vamos para uma situação prática. Até na época eu lembro que eu recebi muito questionamento e me comprometi a compartilhar contigo, Biratã. Hoje, eu tenho um animal de estimação. Meu animal cachorro, gato, morre em São Caetano. Onde eu enterro? São Bernardo. Não tem lugar nenhum em São Caetano? Ainda não. Ainda não. Tá, então eu sou obrigado, mesmo que eu tenha um jazigo aqui em São Caetano e queira enterrar, eu não posso. Não pode. Tem que ir para São Bernardo. São Bernardo, é assim, se você tem um animal, morreu na sua casa, exemplo, ou nas clínicas, ele é levado pela prefeitura, a prefeitura, quem faz esse recolhe inteiro, de todas as clínicas da cidade, é quem recolhe e leva para São Bernardo. E está parado na transmissão, na comissão? Está parado na comissão, não só esse projeto, como outros projetos. E esse ano não tem perspectiva de caminhar, né? Até pelo ambiente eleitoral que acaba inevitavelmente tomando conta do legislativo, não há previsão. Infelizmente não, viu, Leandro? Porque a gente tem feito um trabalho tão bonito em prol da causa animal, ajudando a gente lá na nossa ONG. Você sabe que eu sou presidente da ONG SOS Cidadania Animal. A gente tem feito um trabalho de ajuda, um trabalho social muito grande na ONG. Agora, infelizmente, tem alguns projetos que iriam realmente ajudar a gente resolver os problemas de todos os animais da cidade. Não, tá parado. Quero mandar um abraço aqui pro Tiago Rodrigues, obrigado. Manda um abraço pro Marco Sena, um abraço, Marco Sena. Leonice Farias, obrigado. Tadeu Espada, Tevaldo Vieira, o Tiago Aguiar, Marcos Savoy, que agora há pouco comandou o Sem Limites aqui, segundas, quartas e sextas, das 5 às 6. O Helder Alvarenga, a Maria do Rosário citei, todo mundo nos acompanhando, obrigado. Andréa Neves também. E o Biratã, a gente sai de uma eleição e entra em outra, né? Não tem jeito, e a pauta jornalística invariavelmente pergunta sobre isso. Temos eleição agora 7 de outubro, logo na sequência tem eleição da OAB em todas as subseções e depois tem a eleição da mesa da Câmara, a presidência da Câmara. Como é que está essa discussão hoje em São Caetano? Não tem se tocado no assunto, tem se tocado, já tem pleiteantes, você é o atual vice-presidente. Sim. Pretende ser candidato? Como é que está essa discussão? Eu acho que lá tem 19 candidatos. 19 candidatos? Tem 19 candidatos. 19 candidatos? Eu acho que sim. Tá, mas para o atual presidente C tem que mudar o regimento. Não, para o atual presidente C tem que mudar o regimento e a lei orgânica e o regimento. São dois. Tem que mudar os dois. Há algum movimento nesse sentido na Câmara? Ainda não. Não tem não. Nesse sentido não tem não. Tem alguma conversa assim, mas é todas vazias. Entendi. E importante, e aí a gente chama a atenção, Leandro, mas qual é o impacto da eleição da presidência da Câmara? Isso vai acontecer em todas as cidades e o próximo presidente da Câmara, isso não só em São Caetano, em todas as cidades, ele vai comandar o biênio final, os 2 anos que justamente antecedem a próxima eleição, que é a de 2020. E também, claro, uma sinalização que antecipa aí o que pode acontecer em 2020, né, Biratã? Exatamente. Isso vai pegar fogo quando? É depois da Copa? É só depois da eleição de outubro? Eu acho que em dezembro. É só em dezembro, Eu acho que só em dezembro. Certo. Até porque o Biratã participou de perto e a última eleição aqui elegeu o Pio Mielo, presidente da Câmara, foi muito emblemática, né, o Biratã? Aliás, quem elegeu o Pio, na verdade, foram os 10, é óbvio, né? E houve um consenso, houve várias reuniões, mas quem deu o final, que bateu o martelo, que elegeu o Pio, foi o PR. Porque eles tinham 8 votos e o prefeito tinha 9. E até para explicar para quem está em casa, quando o Biratã fala, eles tinham 8, que eram os vereadores que foram eleitos, entre aspas, pelo lado do Paulo Pinheiro. E o Auríquio, que acabou se elegendo, conseguiu aí emplacar pela coligação dele 9 vereadores. E o PR, que eram os 2 vereadores ligados aí ao Fábio Palácio, no primeiro momento estavam como independentes na casa, acabaram pendendo a favor do Pio e deram a vantagem numérica, né, o Biratã? Sim. Foi uma eleição que eu fiquei muito feliz naquele dia. São Caetano eu não via já há muito tempo, há muitos anos, não ter uma eleição dessa. De que os vereadores se reuniram, acertaram, conversaram e ganharam a eleição do chefe do Executivo.
Detalhe, por que o G10 acabou, o Biratã? Dá para ter uma conclusão Não, clara? O G10 não acabou, não. Não acabou? E penso que o G10 acabou, tá enganado. Tá firme. Então o G10 vai definir de novo. Eu acho que sim. Tá certo. Eu acho que sim. Tá certo, o Biratã Figueiredo aqui conosco. Biratã, eu sei que ainda tinham outros assuntos, ó. Quero mandar um abraço pro repórter Carlos Cavalcante, o Márcio, Silvio Novembrinho sempre nos acompanhando. O Thiago Rodrigues olhando, sou da Baixada Santista, São Vicente, estou ligado na TV ABC. Legal, obrigado, viu, Thiago, e toda a galera aí do Litoral Paulista, mas o relógio é implacável. Biratã, mais uma vez, obrigado pela... O negócio aqui é voando. Obrigado pela gentileza da entrevista, sempre atento ao chamado. Fica à vontade para voltar em várias oportunidades necessárias para atualizar as pautas do dia a dia de São Caetano, como está aberto o espaço para todos os vereadores e principalmente para prestar contas para quem nos acompanha. Obrigado e fica à vontade para suas considerações. Leandro, obrigado pelo convite. Eu quero agradecer bastante o convite que você me fez para que a comunicação é o único meio que o vereador, o político tem para mostrar à população o que ele está fazendo. A Câmara é muito restrita, vai algumas pessoas, exceções e tal, mas a importância que tem é a comunicação. Então eu agradeço bastante o seu convite e toda vez que você me convidar, vou estar aqui. Obrigado. Legal. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Infelizmente não consigo atualizar todos que estão aqui conosco, mas obrigado, pessoal, curtindo, comentando, compartilhando o dia a dia da TV Grande ABC. Obrigado, Vitor Oliveira, Luana Santos. Continue aí ligados na nossa programação. Boa noite. Olá, tudo bem?